Pessoal, vocês estão vendo essas três figurinhas na tela de vocês, nítido? Dá para ver? Essa figurinha aqui, bem aqui no centro, está a Terra. Quem sabe do que se trata isso aqui? É um modelo de explicação do nosso sistema solar de Ptolomeu. Vocês podem ter visto isso aqui em algum momento em aula de física. Aqui, talvez a figura não esteja tão nítida, o Sol está bem aqui. Vocês conseguem ver que o Sol orbitava em volta da Terra. Esse modelo de Ptolomeu, é o que a gente chama hoje de modelo geocêntrico. Nesse aqui, o Sol está no meio e a Terra gira em torno. Este aqui é o modelo atual entre aspas, porque sofreu modificações, é o modelo heliocêntrico. O modelo heliocêntrico, geralmente colocado na conta do Copérnico. Esse modelo é o copernicano, né, ou heliocêntrico. Vocês talvez não saibam, porque o modelo como isso é passado para vocês talvez seja um pouco direcionado demais dentro da física, mas o modelo ptolomaico, o modelo de Ptolomeu, acertava uma série de previsões, por exemplo, sobre as estações, posição de certos astros, acertava também, digamos, questões relacionadas às marés. Em outras palavras, era um modelo útil e que tinha uma matemática envolvida. Então a gente podia, esse modelo ele vigorou mais ou menos do século II até o século XV, mais ou menos. Então foram 1.300 anos em que esse foi o modelo de verdade sobre os astros, o sistema solar. O modelo copernicano, ele substituiu o modelo de Ptolomeu como uma explicação do movimento dos astros do nosso sistema solar. Agora, como que isso aconteceu? Digamos, você me responda por que a gente passou desse modelo para esse modelo aqui. O que a gente vai ver hoje, que eu quero mostrar para vocês, é que teve um filósofo da ciência, o nome dele era Thomas Kuhn. O pessoal usa mais o sobrenome dele. Thomas Kuhn escreveu um livro, o nome do livro é A Estrutura das Revoluções Científicas. É um tema, pessoal, muito difícil de decidir como que você troca uma teoria que explica uma série de problemas por uma outra. Como eu disse ali, a teoria de Ptolomeu, ela explicava a realidade até certa medida, embora ela tivesse alguns problemas. Mas quando surgiu o modelo copernicano, ele também tinha alguns problemas. Vocês podem observar aqui, talvez essa foto não esteja tão clara, mas as órbitas do sistema copernicano, o Sol está aqui, as órbitas dos planetas em torno do Sol, no sistema copernicano heliocêntrico inicial, elas eram circulares também. Vocês sabem a resposta. Hoje essas órbitas são circulares? São elípticas, exatamente, Rafael. Quem contestou essa parte da teoria foi Kepler. Usando de elementos da teoria da gravitação do Isaac Newton, ele via que tinha anomalias em certas descrições do movimento dos astros, e ele refez as contas e viu que, na verdade, essas órbitas elas eram elípticas, né? Então ela tinha um polo aqui, e, digamos, a gravitação fazia com que não fosse circular, né? A massa dos planetas. O que eu quero dizer, o modelo heliocêntrico também tinha problemas. Então, se a gente for por um critério puro e simples de verdade, ou seja, um critério assim da teoria que acerta tudo,
e a teoria que erra algumas coisas, então ela tem que ser substituída, a gente nunca ia ter uma teoria. Então, o Kuhn, ele queria entender exatamente qual eram esses mecanismos de troca de teorias científicas, né? E esse exemplo do Ptolomeu para Copérnico é um exemplo que ele gosta muito. Para Kuhn, as teorias, elas nascem como uma explicação do mundo. Então, digamos aqui, nasceu a teoria de Ptolomeu. Colocar ela aqui é a linha do tempo. A teoria de Ptolomeu, ela nasceu e ela tem um período de existência em que os cientistas aqui vão estudar, testar, comprovar essa teoria. E a teoria de Ptolomeu, mesmo ela tendo um período na antiguidade, ela passou por isso. A partir desse momento, isso é o que Kuhn diz nesse livro aqui, as ciências passam a ser feitas em um período que ele chama, aqui então é um período como se fosse de um período probatório, sabe? A ciência, a gente está vendo se aquela teoria dá certo. E depois que ela é, digamos, aceita, a gente passa em um período que o Kuhn chama de ciência normal. O que é um período de ciência normal? É um período em que as teorias científicas são usadas. Eu estou falando aqui de Ptolomeu, pessoal, mas tenha em mente que o Kuhn está falando das teorias científicas em geral. Viu? Ele fala de teorias científicas recentes, por exemplo, como a teoria da gravitação, o eletromagnetismo. Vocês sabiam que são teorias rivais, né? Elas explicam o mesmo fato de maneiras diferentes e têm, às vezes, previsões diferentes para as coisas. Então, não é. Tem também a teoria da relatividade e a mecânica clássica, a mecânica newtoniana. Também são rivais. Tem a explicação de luz como partícula e tem a explicação de luz como onda. Não tem os mesmos paradigmas, né? E essa palavra paradigma é importante, porque a partir desse momento em que você considera que a ciência está sendo formal, a teoria, no caso aqui a teoria de Ptolomeu, se tornou, vou botar até em vermelho, aqui se tornou um paradigma. O que é um paradigma? Essa é a palavra mais importante do livro do Kuhn. Paradigma, pessoal, é um modelo científico conjunto de crenças, valores, técnicas que explicam a realidade e são aceitas pela comunidade científica. Veja esse ponto aqui. Isso aqui não parece estranho um pouco para vocês? Tem que parecer. Por quê? Vocês têm que pensar assim. Espera aí, se a ciência ela é uma busca por uma certa noção de verdade, certo? Ela quer saber a verdade das coisas, quer explicar a realidade. Como que isso depende do que a comunidade científica fala? O Kuhn usa essa palavra, viu? Comunidade científica. Vocês têm que ter a noção que, junto com aquela noção antiga, aquela noção da antiguidade, lembrem disso, eu falei disso agora há pouco. A verdade mudou para uma espécie de conceito de utilidade. E a noção de representação científica virou a noção de modelo, modelo de explicação, modelo de explicação. Qual a diferença marcante desse período para esse período? Bom, aqui você tem a noção de que uma coisa apenas é a representação correta do que acontece. Mas nesse modelo aqui, digamos que é moderno, os modelos eles podem ser múltiplos. Pode haver mais de um modelo. Esse é o fato, como existe ainda hoje. Entendeu? Então, esses paradigmas, digamos aqui então que você tem duas teorias. É a comunidade científica que vai decidir duas teorias igualmente boas, é a comunidade científica que vai escolher
qual que é o paradigma. Mas tudo bem, não existe um sistema de escolha por votação, não existe uma cabine em que o cientista vai lá e deposita sua cédula. O que acontece para a teoria mudar, é bem claro nisso, a gente precisa ter um evento, geralmente ele é ocasionado por, o termo é anomalias. O que são as anomalias? Anomalias são coisas, pessoal, fatos, eventos, que o paradigma que existe, no caso aqui Ptolomeu, não consegue explicar. O caso específico da teoria de Ptolomeu, dessa astronomia ptolomaica, não conseguia explicar muito bem os movimentos de Vênus. E quando vocês mencionaram Galileu, né, quando Galileu desenvolveu novas técnicas de observação, por exemplo, o telescópio que é o mais marcante, né, passou-se a observar outros planetas, planetas que não estavam previstos dentro do sistema de Ptolomeu. Vênus geralmente é um parâmetro razoável, porque Vênus a gente consegue distinguir facilmente a olho nu, né? A estrela mais brilhante do céu é Vênus, no caso, né? Então era fácil de observar. Essa teoria passou a, digamos, essas anomalias sempre existiram, mas elas passaram a ficar mais fortes depois que Galileu inventou o telescópio. E essa anomalia dá origem, partindo dessa anomalia, se criam novas teorias. Para que essas novas teorias? Para explicar as coisas que o paradigma anterior não explicava. A gente já falou, a teoria que surgiu depois de Ptolomeu foi o sistema copernicano. Esse sistema copernicano, ele instaura na história da astronomia o que o Kuhn chama de crise. Crise. Essa crise, pessoal, é o movimento central para trocas de filosofia, para trocas de teorias científicas. A partir do momento em que se instala essa crise, a comunidade científica passa a estudar, testar e comprovar outras teorias. E nesse momento, ela abandona, é o momento propício, é o momento que dá a oportunidade de trocar as teorias científicas. Então, não é de uma hora para outra. Teorias científicas, elas precisam de um período. Nesse momento da crise, nada impede que a teoria rival, no caso o paradigma anterior, subsista. Alguns dizem, e o Kuhn fala precisamente sobre isso, que a gravitação e o eletromagnetismo estão nesse período de crise. Em algum momento a comunidade científica vai abandonar um e usar apenas o outro. Porque é isso que acontece. Então a comunidade científica, ela decide por um ou para o outro. Pode ser que o paradigma anterior continue depois da crise, viu? Não necessariamente vai trocar a teoria, mas no caso da teoria copernicana, trocou. E daí passou a ser a nova teoria. Depois de testada e depois dessa crise, é isso aqui que vira o novo paradigma. Por que eu falo que nem sempre isso aqui, nem sempre as crises dão origem a paradigmas, a novos paradigmas, novas teorias científicas? Porque muitas vezes os cientistas vêm aqui e fazem pequenas alterações para manter a sobrevivência daquela teoria antiga, entendeu? Mas por vezes, algumas vezes, a teoria científica está tão obsoleta e a outra teoria científica resolve muito mais problemas, né, da teoria do paradigma anterior, que a única saída é você interromper isso daqui e continuar com o outro, não é só com a teoria nova. Pode ser, eu falei assim da física
newtoniana e do eletromagnetismo, né? Mas pode ser que essas teorias sofram adaptações e as duas continuem sobrevivendo concomitantemente, entendeu? A teoria do Kuhn, ela é ótima para a gente entender que até o pensamento científico tem uma questão política envolvida aqui. Então, às vezes o professor de ciência, assim, vocês não têm outra opção, né? Apresenta uma coisa como se fosse algo em torno da verdade, mas o trabalho científico, e vocês vão ver isso na faculdade, é dependente de uma certa aceitação da comunidade científica. Ninguém consegue fugir disso. Nem a matemática consegue, viu? Quando você passa a pensar em matemática avançada, você vê que tem um montão de problemas e eles não conseguem se decidir o que é, o que não é. É uma comunidade bem estranha. Então guardem isso aqui. É muito legal essa teoria do Kuhn, porque a última coisa que eu vou falar aqui para a gente encerrar, que o Popper, se vocês pensarem no Popper, isso era uma crítica do Kuhn ao Popper, se você pensar naquela teoria da falseabilidade, você, digamos, toda vez que você encontrava alguma anomalia, a teoria científica não ia ter nem a chance de fazer alterações, porque ela deveria ser automaticamente jogada fora e trocada por outra hipótese. Quem não assistiu a aula do Popper está atrasado, porque tem que assistir. Então, na visão do Kuhn, essa não era a maneira, digamos, correta de se trocar teorias científicas e também não era uma maneira prática de se fazer. A gente tem um monte de crises no pensamento científico e essas crises não demandam que a teoria seja jogada fora, é uma questão de estudo. Então, o Kuhn ele foi um teórico muito, digamos, esperto e observador mesmo da história da ciência, de maneira que ele compreendeu realmente quais são os movimentos da comunidade científica. Esses termos aqui, última coisa, comunidade científica, paradigma, crise, anomalias, ciência normal, isso tudo são termos inventados pelo Kuhn e hoje numa espécie de história e sociologia do pensamento científico são termos que todo mundo usa. Deixa eu ver. E o momento de crise que o Kuhn estabeleceu, ele, tipo, associou isso a algum período específico? Tipo, a ver com outras coisas? Histórica, talvez cultural, alguma coisa assim? Ótima pergunta, Rafaela. Perfeita a sua pergunta. Sim, no caso, você estava certo. O paradigma ele pode se estabelecer por uma questão social. Por exemplo, a aceitação da igreja, aqui na teoria de Ptolomeu, né? A aceitação da igreja foi uma questão importante na fixação da teoria de Ptolomeu. É uma ótima pergunta essa que você fez. Assim como questões comerciais, como a necessidade de um novo calendário, sou um pouquinho a queda do sistema de Ptolomeu naquela época, digamos, de grandes navegações, necessidade de um método mais preciso de orientação no mar, né? Estavam começando navegações de meses no mar. Então, questões sociais, econômicas, fazem paradigmas serem fixados e também fazem paradigmas serem dispensados, né? Provocam crises e resolvem crises também. Ótima pergunta, Rafaela. Alguém aqui já assistiu a série Genius do Einstein? Eles são o Einstein jovem e o Einstein mais velho. Mas quando o Einstein apresenta a teoria da relatividade na academia, na universidade, né, todo mundo ri da cara dele. Mas ele era cabeça dura, tinha certeza das coisas que ele estava falando, e ele continuou, provocou uma crise,
Aí foi testado, inclusive a teoria da relatividade foi testada em Sobral, no Ceará, vocês devem conhecer essa história. Teve um teste que foi feito em Sobral, durante um eclipse, etc. E ele forçou a teoria dele, provocou uma crise, e daí foi aceita pela comunidade científica depois de um tempo. Mas ele sofreu pra caramba. É bacana a série, que mostra, assim, como que ele foi humilhado mesmo, assim, entendeu? Tido como doido, como burro, aí inventavam histórias. Ele realmente, assim, era uma figura polêmica, porque a mulher dele fez todo o trabalho matemático para ele, e ele não deu os créditos. Ele não era, assim, um matemático excepcional. Ele era uma mente pensante. É uma série bacana para você observar como que uma crise científica acontece. No caso, foi uma crise científica envolvendo a física newtoniana, né? A física do Isaac Newton. Okay? Eu recomendo essa série. Então tá certo, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma pergunta depois, só falar comigo, beleza?